Pedrinha miudinha, miudinha de Aruanda, lajedo tão alto, ele é tão alto de Aruanda, Aquário, seus doidos varridos. Ó a pituquinha aqui, ó o zoião dela aqui, ó. Hoje ela tá numa chatice, num grudinho, tudo ao mesmo tempo, sabe? Chatinha. Fala. Ó, só de pôr a mão nela. Gente, ó. Olha lá. Fala assim, fala pra Aquário que você é o meu bichinho mais grudado, mais colento e a mais chatinha. Ó, rabo. Ó, reclamando. Gente, eu vou tomar café. Eu moro num apartamento pequeno, né? Assim, não é minúsculo, mas é pequeno. E aí na cozinha eu deixo uma mesinha pequenininha dessas dobráveis, assim. Eu tenho um banquinho que eu tomo café ali. Nunca vou na sala, né? Tô na mesa, assim. E a mesinha é minúscula. Coisa bonita fica no meio da mesinha, assim, ó. E não tem jeito, toda vez que eu vou tomar café. Aí eu olho aquilo, né? Às vezes eu tô um pouco irritado, tô com um pouco de pressa, mas às vezes eu paro e faço um segundo olhar, eu falo, caramba, né? Por que a gente se irrita com essas coisas tão idiotas? Até porque é um serzinho tão inocente, cuja vida é tão curta, né? Por que eu vou privá-la desse momento, né? Então é um momento para a gente refletir também acerca de outras coisas que nos irritam no dia a dia e a gente parar para perguntar por quê? Por que eu tô irritado? Por que isso tá me estressando, né? Será que eu não preciso olhar com um certo distanciamento e fazer uma autocrítica, né? Vamos lá então, Aquário, meus doidinhos, meu coração, amão. Gente, para quem tá caindo aqui de paraquedas hoje, tá? Seja muito bem-vindo, ser humaninho aí do outro lado. Que Deus abençoe imensamente a sua vida, tá bom? Para quem não reparou no nome do canal, Renata Oste Tarô. Renata Oste é essa que vos fala, tá? Oste, eu sei, é um sobrenome diferente, mas é isso aí mesmo, Oste, O-S-T-I, tá? É italiano, por incrível que pareça. Aí vocês vão perceber esse jeito italiano, meio caipira de ser, porque eu sou do interior de São Paulo. Tem gente que pensa que eu sou mineira, mas não. Moro no interior, no centro-oeste paulista, numa cidade chamada Bauru, tá? Galera que tá caindo aqui agora, tá? Ou que já é do canal e não viu as outras duas leituras de vocês, dá uma olhadinha na playlist de Aquário e vê lá as outras leituras, tá? Eu sempre gosto de frisar uma coisa, gente. Tarô é uma coisa, astrologia é outra. Senão, não seriam coisas diferentes. Bem simples de entender, não é verdade? Aí vocês vão me perguntar, mas por que vocês tiram por signo? A maioria faz isso, eu tenho certeza, por mera questão de organização. Algumas fazem uma correlação, né, entre tarô e astrologia, mas... Gente, eu procuro ser extremamente fiel ao que cai na mesa, não importa qual o signo da outra pessoa aí do outro lado. Por que isso? O tarô eu não uso para adivinhação, eu uso para entender o momento que a pessoa está situada na vida dela naquele momento. Então, assim, uma pessoa que cai numa leitura aqui hoje, ela pode se identificar plenamente com aquele contexto. Ela fala, poxa vida, eu tô vivendo isso. E essa alternativa que a leitura está dando, essa perspectiva, essa visão, ela entra na minha realidade e eu vou acatar, bacana. Daqui um ano, uma outra pessoa que está vivendo aquele momento pode também se identificar. Por quê? São momentos de vida que todos nós invariavelmente vamos viver. Que Deus nos abençoe, que meu anjo da guarda me guie, me conduza para melhor interpretação sempre, que essa leitura vá para quem precise de verdade. Amém. Fundo do maço, rainha de espadas, tá? O Aquário, eu percebi essa rainha num sentido um pouquinho negativo, tá? Porque toda carta do tarô, gente, ela é ambígua, você não precisa ler carta invertida, você tem que perceber isso e ler o contexto do jogo, tá bom? Então eu sinto essa rainha de espadas, vocês assim um pouco
talvez um pouco assim, levando as coisas a ferro e fogo demais, sabe? Passando demais pelo crivo da razão, daquela leitura meramente fria e superficial das coisas, não se aprofundando, não levando em conta questões emocionais, sabe, mais aprofundadas. Eu não tô falando aqui, gente, de uma pessoa psicopata, pelo amor de Deus, tá? Não vai depois falar, ai, nós não somos assim de aquário, porque vem um monte de gente falar isso, não tem nada a ver com isso. Aliás, nem me importa se é aquário ou não que vai ver, eu não fico ligada nisso. Eu organizo pelo signo, eu já falei pra vocês. Organização só, tá? Mas pode servir pra qualquer pessoa. Então, assim, é uma pessoa que tá um pouco... que tá faltando um pouco de empatia, talvez, para olhar as coisas, para olhar o mundo, para olhar o seu entorno, tá? Às vezes, justamente com aqueles mais próximos que você realmente precisa dar uma atenção maior, um suporte, seja lá por que motivo for. Vamos entender o porquê que eu senti isso aqui, tá? Você tem que tomar cuidado, o aquário aqui, porque de repente esse seu pensamento de levar as coisas estritamente do modo como você acha que as coisas são certas, de repente não é o melhor caminho, tá? Para você conquistar algumas outras coisas. Porque isso pode gerar num primeiro momento, gente, uma estranheza da outra pessoa, ou às vezes até uma antipatia. Então, se você é daquele tipo de pessoa que fala, é assim, é assado, não sei o que, se você não abre mão, se você fala de uma maneira onde aquela convicção, ela não dá a menor abertura para quem tá ao redor, isso acaba se convertendo em algo contra você, tá? E a gente precisa, fazer essa autoanálise, essa autocrítica. Não é? Porque senão a gente fica num pedestal onde a gente acha que já aprendeu tudo e que tá tudo certo, e não é assim que funciona. Beleza? Aí a carta da torre, tá? O que eu falei pra vocês? Que isso causa uma estranheza, causa uma coisa que pode romper vínculos, quebrar estruturas de uma maneira negativa, tá bom? Então é um comportamento que pode te levar a uma situação de ruptura muito drástica e muito ruim para você mesmo, tá? Que é a carta da torre. A carta da torre nem sempre ela é negativa, muitas vezes ela pode sair como uma reestruturação, sim, só que aqui ela tá saindo como uma desestruturação em função de um comportamento que precisa ser corrigido. 7 de ouros é uma carta de ofertamento, alguém te ofertando algo, sabe? Fazendo uma proposta, de repente a vida te convidando a você pensar de maneira diferente. Eu nunca gosto de interpretar de uma maneira muito estancada, tipo assim, olha, é alguém te fazendo uma proposta. Não, às vezes é a própria vida te chamando, ó, olha só o que aconteceu, olha o que a sua visão estancada do mundo provocou na tua vida. Tá? Será que não é hora de você começar a olhar de maneira diferente? Quando esses questionamentos vêm à nossa mente, é um sinal de que a gente já está começando a amadurecer, tá? Que é a tal da autocrítica. Não vem à toa, não brota à toa. Opa. Ó, o carro. O carro é você agindo de uma maneira impetuosa demais, sem pensar, falar sem pensar. Ah, eu sou sincero, eu falo tudo na cara. Tem um monte de gente que escreve isso nos comentários, pois saiba que isso é grosseria. Isso não é sinceridade. Gente, existe uma linha que separa a sinceridade da grosseria. Você precisa saber onde é que você tá. Você falar as coisas de uma maneira sincera e clara é bem diferente de você ser grosseiro. Tá bom? Então, e ninguém tá falando de melindre, a gente tá falando de você saber falar. Você pode falar uma mesma coisa de duas maneiras diferentes e você vai obter resultados completamente diferentes. Com a mesma coisa, tá? Vamos supor, você está dizendo uma verdade. A verdade, se você falar de uma maneira ruim para outra pessoa,
Em vez de você receber um bom feedback, você vai receber um péssimo feedback, que pode inclusive desestruturar as relações, que é o que está aqui na carta da Torre. Por conta de quê? Porque você não filtra. Porque você acha que a sua sinceridade é algo bom. Sim, a sinceridade é algo bom. Mas vocês estão entendendo o contexto das coisas? Tudo depende do contexto, da forma como você vai colocar isso. Seis de espadas. Temperança. Você precisa voltar, Aquário. A carta da temperança é exatamente o oposto da carta do carro, tá? A carta do carro, a gente fala daquela pessoa que age no ímpeto, que age motivado pelas paixões humanas. E quando eu falo paixões, não significa paixão no sentido amoroso. Significa aquela pessoa que age num primeiro momento, numa primeira explosão, ela não elabora aquilo, tá? Ainda que aquilo seja uma verdade, mas ela não elabora. Então ela despeja aquilo, ela age no ímpeto, tá bom? Lembrando que o tarô mitológico, gente, o significado dele em muitas cartas é bem diferente do significado do tarô de Marsella, do Rider, por exemplo. Só para situarem vocês, e outros tarôs que o pessoal aí usa, tarô de gatinho, de bruxa, de castelo, sei lá do que, tá? Eu tô falando de uma maneira geral dos tarôs mais clássicos. A temperança é justamente você equilibrando as coisas e agindo daqui para cima, você elaborando melhor o teu pensamento, a tua razão, a tua emoção, fazendo um melhor juízo das coisas. Então é isso que o tarô tá pedindo para você nessa leitura, o Aquário, tá? Você pode falar uma verdade, você pode falar as coisas, ou de uma maneira destrambelhada, vamos usar um termo assim mais mais informal, de uma maneira destrambelhada, tá bom? Onde pode causar muitos problemas de entendimento ao redor, ou de uma maneira temperada, de uma maneira equilibrada, tá bom? Olha só que bacana. E aí sim, você avança nas suas relações, nas relações humanas de uma maneira geral, gente. Aí vai para trabalho, vai para família, vai para filhos, vai para os seus afetos românticos, enfim, você consegue lidar melhor com as coisas, tá? Porque essa maneira de falar sem pensar, de ser cortante demais, reflete imaturidade, total imaturidade. Imperador, tá? Então assim, ó, imperador do lado do carro aqui, tá do lado do carro não, perdão. Imperador do lado da temperança, é que eu tinha movido o carro que saiu aqui no meio pro lado. O imperador do lado da temperança mostra que agindo de uma maneira mais equilibrada, prestando mais atenção, sendo humilde, falando assim, o que é que eu preciso melhorar? Você consegue conquistar a autoridade sem ser autoritário, tá? Porque a carta do imperador, gente, aqui no tarô mitológico, é a maior figura do tarô, tá? Em termos de pessoa. Ele é Zeus na mitologia grega, ele tá no topo do Olimpo segurando o mundo. Então, assim, significa uma pessoa de grande autoridade, em algum sentido até paternal, exercendo assim uma autoridade de uma maneira paternal, mas ao mesmo tempo amorosa. O pai amoroso, mas que não é bobo, que sabe conduzir bem os seus filhos, tá? Com autoridade e não autoritarismo, tá bom? Mas ele também tem o lado dele ruim, como toda a carta do tarô, que é o autoritarismo, que é aquela pessoa que manda, aquela pessoa que decreta as verdades, que fala é assim, que é justamente o que eu tô falando para vocês, que vocês não devem agir dessa forma. Então assim, ó, a carta da temperança aqui do lado mostra que se vocês conseguirem fazer essa autocrítica, vocês conseguem
atingir a autoridade de uma maneira bonita, equilibrada, onde o outro que está do teu lado vai reconhecer em você uma grande figura, uma figura de estabilização ao redor. Principalmente se você estiver numa posição hierarquicamente superior aos demais, não importa se no trabalho, na família, enfim, no teu círculo religioso, tá? Aí a gente está falando de pessoas, né? De você se relacionando com pessoas, não importa em qual área da vida, bom? Mas é você exercendo uma autoridade de uma maneira onde o outro do lado se sinta acolhido, veja em você uma referência. Gostei, hein? Ai, minha gatinha comeu o braço, bonitinho. Eu tenho um casalzinho de frajola que eu resgatei, eles estavam ainda com cordão umbilical. Foram jogados num terreno, já tava com formiga em cima. Eles iam morrer, claro, né? Aí nós conseguimos uma mãe de leite por 15 dias só. Que a gata já tava desmamando os outros filhotes dela. Aí depois eu trouxe pra casa e alimentei eles na seringa, né? Na seringuinha, porque eles não puxavam a mamadeira. Então aí agora, ó. Só que eles ficaram pequenininhos. Eles não cresceram muito. Opa, vamos ver o que caiu. Caíram duas aqui, ó. Pente e sapo, tá? Ó. O sapo caiu em cima da carta do carro. O que eu falei? Que vocês agindo impetuosamente, de maneira onde você fala tudo que vem na sua cabeça, que você acaba ganhando antipatia das pessoas. É isso que eu tô falando da carta do sapo. As pessoas começam a ficar avessas a você, começam a evitar você. E a carta do pente que caiu exatamente do lado no 6 de espadas é você se desembaraçando justamente desse comportamento. É você falando, não, né? Eu realmente preciso fazer uma análise, um exame de consciência e falar, tá, onde é que eu tô errando? Por que esse monte de problema tá acontecendo ao meu redor? Porque, sabe o que eu vejo, gente? Muita falha de comunicação e de entendimento entre você e os outros. Parece que ninguém entende o que você fala, parece que tudo que você fala vira uma confusão, vira uma briga. Será que não é você que tá, de repente, se comunicando de maneira incorreta? É isso que eles estão falando aqui. É isso que eu senti no jogo. Então, faça esse exame de consciência, faça essa autocrítica de maneira sincera. E, gente, eu não tô... Veja bem, o meu papel aqui é mostrar pra vocês o que o tarô tá me falando. Tem gente que leva pro lado pessoal e escreve nos comentários impropérios pra mim, como se eu estivesse falando com a pessoa. Tá? O meu intuito aqui não é melindrar ninguém. Se você tá melindrado, é um sinal de imaturidade. Quem fica melindrado é criança, tá? E esse comportamento é típico de quem tá preso numa camada da personalidade, que é a 4ª camada. É justamente a camada infantilizada, que leva tudo pro lado pessoal e pro melindre. Então toma cuidado, tá bom? Por isso que eu falo pra vocês que a interpretação do tarô pra mim, ela é mais voltada pra conhecer a pessoa que tá do outro lado e falar onde é que você tá errando. Por isso que a minha consulta particular tem tanto resultado e tantos relatos bacanas. Porque eu pontuo tudo isso, tá? Por isso que eu falo, é uma terapia de alto impacto. Então por quê? Porque a gente tem 1h20 mais ou menos pra alinhar as coisas de uma maneira impactante e forte. Eu tenho uma consulente, a semana retrasada foi, ela falou, Rê, ela falou, olha, 1h30 com você valeu mais do que 10 anos de terapia. Eu falei, poxa, que bacana escutar um feedback desse, né? Não tô desmerecendo nenhum terapeuta, gente, pelo amor de Deus, veja bem, eu só tô contando o que uma consulente me falou, tá? Palavras dela, não minhas. Beleza, meu povo? Um beijo,
Um queijo, fiquem com Deus e até a próxima de março, na semana que vem, que a gente já vem com as leituras de março aí, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.